Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. E nós vamos ler o verso 24. 1 Coríntios 11, verso 24. Ceia do Senhor, pão e vinho. Olha o que o texto diz. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês vão fazer algo. Vocês vão anunciar a morte do Senhor. E vão fazer isso até que Ele venha, ou até que Ele retorne. Eu vou ler o texto de novo. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vá um pouquinho para trás aí na sua Bíblia, no capítulo de número 9, ainda do mesmo livro, 1 Coríntios 9, no verso 25. 9, 25. Que diz assim: todos os que competem nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, esse é por minha conta, se submetem a um treinamento rigoroso. Para quê? Para obter uma coroa ou uma medalha que logo perece. Mas nós, os discípulos de Jesus, o fazemos para ganhar também uma coroa. Só que é uma coroa que dura para sempre. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor nos deu como presença manifesta nesse culto. Obrigado pela comunhão. Obrigado pelo amor entre os irmãos. Obrigado pelo acolhimento que o Teu Espírito Santo nos proporcionou. Pedimos que o Senhor continue falando. Fala e nos transforma. Fala e nos santifica. Fala e nos encoraja. Fala e nos faz mais parecido com Jesus Cristo. No poder do Espírito Santo. E para a glória de Deus. Amém. Essa semana termina, ou começa, dependendo de como você enxergar o domingo, com duas notícias mais evidentes. A primeira delas diz respeito à chegada no mercado de um game eletrônico. Um game que causou um rebuliço, que deixou algumas pessoas desesperadas, chamada Pokémon Go. Pokémon Go, a primeira palavra Pokémon, ela é uma contração de duas palavras do idioma inglês, uma chamada pocket, que quer dizer bolso ou de bolso. E mon é uma redução da palavra monster, que significa monstro. Se a gente junta essas duas palavras Pokémon, ela vai dar a palavra monstro de bolso, ou monstrinho de bolso. Daí as pessoas saírem com seus celulares procurando um monstrinho para jogar alguma coisa nele e destruí-lo. É o encontro de duas tecnologias. Uma tecnologia chamada GPS, Global Position System, que você conhece no seu carro, mas é também uma tecnologia chamada realidade virtual. Realidade virtual. Então você tem uma imagem que é real, mas dentro da imagem real você tem uma imagem virtual e que aparece lá um monstrinho e você compete com outras pessoas como é quem elimina primeiro esse monstrinho. Por exemplo, se o monstrinho estiver no farol da Vila dos Remédios, um monte de gente aqui dos Remédios sai correndo para matar o monstrinho lá, e assim as pessoas ficam felizes da vida. Entendeu?
Essa é a primeira informação relevante dessa semana. A segunda informação relevante é que foi dado o início dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. Cidade que está recebendo 12 mil atletas. 12 mil atletas, dos quais 465 só de brasileiros. São 206 países representados no nosso país durante aí quase 30 dias. Pokémon e Olimpíadas do Rio de Janeiro. 2 eventos que têm muito a ver com realidades espirituais. O primeiro, um game em que as pessoas estão caçando e tentando destruir monstrinhos. E um segundo, onde todos os 12 mil atletas estão tentando vencer os obstáculos e entrarem para a história do atletismo, da televisão, do showbiz e de todas as coisas. Esses 2 objetivos, destruir monstrinhos e ser premiado numa Olimpíada, eles apontam para 2 realidades muito espirituais. Eles são realidades virtuais ou realidades naturais, mas eles apontam para realidades que são espirituais. Como é que isso ocorre? Nos últimos dias e horas da vida de Jesus, preste bem atenção nisso. Na noite anterior que ele ia morrer, na sexta-feira, Jesus reúne os seus amigos, ele reúne os discípulos, e ele começa uma conversa muito íntima com eles. E a conversa de Jesus era mais ou menos assim: eu vou sair do mundo de vocês. Vocês estão acostumados com uma realidade natural. Mas eu vou sair do mundo de vocês. E eu vou mandar um Consolador, que é o Espírito Santo. E vocês vão ter que se acostumarem com realidades espirituais. Mas para que vocês compreendam o que eu estou falando, eu vou deixar para vocês um memorial. Algo que vocês vão fazer com frequência. E vocês vão lembrar qual é o sentido da vida de vocês, o que eu vim fazer e que agora está colocado como responsabilidade na mão de vocês. E o que é que Jesus faz? Jesus pega uma bacia com água, pega uma toalha, coloca na cintura, e ele começa a pegar cada um dos discípulos e fala assim: André, dá o seu pé que eu vou lavar o seu pé. Tenta imaginar como é que eles reagiram isso. E daqui a pouco ele vai para um, para outro, para outro, para outro, e ele vai lavando o pé ou os pés de cada um dos discípulos. Depois que ele faz isso, ele se reúne onde eles vão ter a última refeição, e ele fala assim: está diante de vocês pão e vinho. Vinho e pão. E ele mostra o vinho e o pão e diz assim: o pão, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. E o vinho, isto é o meu sangue, que é dado também em favor de vocês. Esses 2 elementos se transformam agora de uma realidade natural para uma realidade espiritual. Era a partir do consumo desses 2 elementos que eles não iam ter apenas pão e vinho, mas eles iam se alimentar de uma realidade espiritual, que faria deles pessoas absolutamente cheias de Deus e cheias do Espírito de Deus, para que eles fossem anunciadores de um novo reino, de um novo rei, o reino de Deus e o rei Jesus. E como nós lemos agora o texto da palavra de Deus, a gente começa a entender melhor o que Jesus tinha em mente e o que ele queria comunicar.
Porque nós lemos o texto que diz assim: porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele retorne. E o que vem à nossa mente quando nós lembramos do que Jesus estava fazendo? A pergunta que temos é: de que forma um pão e um vinho vai ter uma realidade espiritual em mim e nas pessoas, que vai lhes transformar de tal modo que eles vão ser a mesma pessoa, mas melhoradas, as mesmas pessoas, mas empoderadas? É o pão que faz isso? É o vinho que faz isso? Ou essa é uma realidade natural que traz por trás de si uma realidade espiritual? Será que é pão e vinho de que Jesus está falando quando Ele diz assim: quem comer o pão e beber o vinho indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus Cristo? A pergunta para você que é inteligente, que é cristão, que é de Deus, diz assim: será que se eu comer um pão de forma indigna, eu sou culpado da morte de Jesus? É isso que Jesus está dizendo? Quando nós continuamos lendo a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus está falando de algo muito mais profundo. Ele está falando de um símbolo que remete a uma realidade espiritual muito mais profunda. O que é comer do pão e beber do cálice? É tomar para si da própria vida do Cristo. Quando você se alimenta do pão, que é o corpo, você está se alimentando da própria vida de Cristo em você. Quando você toma o cálice, o vinho, você não está tomando apenas um vinho, que é da ordem natural. Você está se apossando da vida do próprio Cristo em você. E é por isso que eu e você não podemos comer do pão e tomar do cálice de forma indigna. E aí você vai perguntar para mim: mas pastor, como é que isso acontece? Como é que um pão e um vinho pode ser tão sério assim? Na verdade, o pão e o vinho é um símbolo de algo que é muito sério, sim. E o que é esse algo? É que quando nós tomamos do pão e bebemos do cálice, e nós estamos tomando da vida do próprio Cristo em nós, isso só pode gerar em nós as características do próprio Cristo. Porque nós estamos tomando parte do corpo dele, do sangue dele. Portanto, as virtudes deles vão estar em nós. Portanto, o tipo de vida que ele viveu precisa resplandecer em nós. Portanto, a obediência a Deus feita por ele precisa aparecer em nós. Então, o que significa essa vida do Cristo estar dentro de nós? Significa que ser indigno como ser humano é você rejeitar a vida do Filho de Deus dentro de você. E é por isso que é possível você comer do pão e beber do cálice de forma indigna. Quando é que isso acontece? Quando a sua vida, mesmo comendo do pão e do vinho, não está refletindo a imagem de Jesus Cristo. Quando isso acontece, você passa a ser quase que um engodo. Você já tomou noção da religião, mas você não tem o Espírito Santo vivendo dentro de você, de forma real. Então o perigo não é você comer o pão e beber o vinho como símbolo. O perigo é a vida do Cristo não estar dentro de você. O perigo é o fruto do Espírito não ser gerado dentro de você. O perigo é a obediência a Deus para se ter uma vida digna, não está dentro de você. Quando isso não acontece, você está tomando do corpo e do sangue de Cristo de forma indigna. Quais as implicações disso para a minha e para a sua vida? Tem várias. Porque Paulo vai dizer assim, que quem não discerne isso, quem não compreende que está tomando da própria vida do Cristo, quem não discerne que há uma realidade espiritual por trás disso, sofre as consequências disso.
E é interessante que as palavras de Paulo são 3 palavras fortíssimas. Quem come do pão e bebe do vinho indignamente será culpado. E a culpa se traduz num efeito, ou traduz num efeito. Qual é o efeito? Aí Paulo explica: é por isso que entre vocês, há entre vós, pessoas fracas, doentes e como que dormindo. Fraqueza, doença e uma percepção de que a vida da pessoa, ela está dormindo para os riscos e para os perigos. Olha que coisa impressionante o que está escrito. Quando a vida do Cristo não está dentro de mim, quando eu não me alimento da sua palavra, do seu Espírito Santo, as minhas emoções ficam em parafuso, a minha consciência não tem clareza, e o efeito disso é que eu me enfraqueço. E faz muito sentido, porque quem não come, fica fraco. Quem não se alimenta, não tem vitaminas. E é por isso que quem não se alimenta, fica fragilizado, como Paulo está falando. Por isso há entre vocês muitos fracos. Quem é o fraco? É aquele que não se alimenta. Mas não é só fraco. Há entre vocês os fracos e os doentes. Olha que coisa curiosa. Se o fraco é aquele que não se alimenta, quem é o doente? É aquele que se alimenta errado. É aquele que se alimenta mal. Como é que a gente fica doente? A gente fica doente se alimentando dos alimentos errados. É totalmente possível você estar cheio de um alimento e ao invés dele fazer bem, fazer mal. É só você comer 6 Big Macs de uma vez só. É só você comer uma semana salgadinho. É só você comer durante 3 dias pipoca de micro-ondas, que às vezes sai um cheiro insuportável daquele negócio. Parece que você está fritando deixa para lá. Alimento, mas faz mal. E faz mal e deixa doente. Essa é a experiência espiritual de muita gente. Elas têm uma experiência espiritual, mas não é alimento saudável. Como não é alimento saudável, a pessoa vai adoecendo. Ela vai adoecendo e vai aparecendo os problemas. Vai aparecendo as dificuldades da vida. E a pessoa se pergunta assim, mas por que é que isso está acontecendo se eu estou tendo uma experiência espiritual? Aí o Paulo vai olhar e dizer assim, você está se alimentando, mas alimentando errado. Você está se alimentando, mas o alimento errado. Você precisa de um alimento equilibrado. É por isso que há entre vocês muitos fracos, muitos doentes. Mas Paulo vai mais adiante. Fracos, doentes e muitos que dormem. Nós vivemos numa sociedade que não é difícil a gente enxergar as pessoas no meio do perigo, no meio do risco, e parece que elas estão dormindo. É verdade ou não é? Se olha para o sujeito, ele está andando para o abismo, mas ele não consegue enxergar. Há pessoas que está claro, está evidente, que ela vai entrar por muito sofrimento, mas parece que ela está dormindo. É como se tem um grande abismo do outro lado, e as pessoas estão caminhando, e você fala, volta! Você vai cair dentro do abismo, mas a pessoa parece que está com ouvidos tapados para isso, com os olhos tapados. Palavras de Paulo, é porque vocês não se alimentam do Cristo, que há entre vocês muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Pastor, como é que a gente mostra que a gente pode estar dormindo no mundo como nós? Há pessoas que contraíram para si alguns relacionamentos que eles são visivelmente de morte. Visivelmente de morte. Você não precisa de revelação sobrenatural, você só precisa da palavra de Deus. Tem pessoas que estão insistindo em algumas coisas que está evidente que vai gerar sofrimento e morte.
Mas elas estão como se estivessem dormindo. E por que elas estão assim? Porque elas não se alimentam do Cristo. E talvez você esteja pensando assim, pastor, então quer dizer que se eu ouvir uma mensagem da palavra de Deus, isso vai resolver o meu problema? Não! Não! O que eu estou falando aqui para você e falo todo domingo, eu estou sendo um garçom de Deus, ajudando a você ter uma comida mais equilibrada. Mas você precisa se alimentar também na segunda-feira? E na terça? E na quarta? Dá para fazer jejum do Cristo quinta, sexta e sábado? O que vai acontecer com você? Fraco, doente e prostrado, como quem dorme. E o Paulo vai dizer assim, vocês precisam entender que o pão e o vinho são símbolos de uma realidade muito mais profunda. Isso responde uma pergunta que de vez em quando as pessoas me fazem. Mano, a ceia, ela tem que ser mensal, ela tem que ser semanal, não tem nenhum problema se ela for a cada 3 meses, ou uma igreja pode fazer a ceia uma vez por ano. A resposta é, não tem nenhum problema. Pode ser todo dia, pode ser uma vez por semana, por mês. Porque a ceia é o símbolo natural de uma realidade que é espiritual. E qual é a realidade espiritual? Você precisa se alimentar todos os dias, sob pena de você ficar fraco, ou ficar doente, ou ficar um zumbi. Amém, gente? Amém. As palavras de Jesus vão entrando nos discípulos de tal forma que eles vão tendo uma percepção como eles nunca tinham. Porque eles nem estão entendendo que Jesus está se preparando para a sua morte no dia seguinte. Mas Jesus está falando para eles, percebam esta realidade espiritual. E é interessante que quem está escrevendo essas palavras de Jesus é Paulo. E quem é Paulo? Um dos maiores nomes da fé cristã, que entendeu como poucos a mensagem de Jesus. E Paulo, ele mostra essa realidade espiritual a partir de uma encenação de um atleta. Olha que coisa curiosa, nós lemos aqui em 1 Coríntios 9, 25, ele está dizendo aqui para nós, eu vou ler de novo para que você se lembre do texto. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Para quê? Para obter uma coroa que logo perece. O que Paulo está dizendo é que um atleta, ele vai se submeter a um treinamento rigorosíssimo, porque ele tem um alvo. Ele quer ser campeão, ele quer ganhar uma medalha, ele quer ter uma coroa. Que coroa é essa que Paulo está falando? Uma coroa bem natural. Paulo está no mundo romano, e no mundo romano eles estão tendo as Olimpíadas que se iniciaram na Grécia. E quando as Olimpíadas começaram, as pessoas não recebiam medalhas, elas recebiam uma coroa. Você pode ver isso nos filmes. Uma coroa que é colocada na cabeça, uma coroa que é de um vegetal, de uma planta especificamente. Aí o Paulo está falando assim, está vendo os atletas da Olimpíada? Eles recebem uma coroa e ficam muito alegres por isso, mas essa coroa daqui a pouco começa a secar. Daqui a pouco não tem mais coroa. Mas vocês não. Vocês estão lutando por algo que é eterno. Vocês estão lutando por algo que vai sair dessa vida e entrar numa outra vida. Que agora essa vida é só o começo. Vocês estão aprendendo a fazer o que é correto. Então, quem se submete a uma vida de atleta precisa passar por um treinamento rigoroso. Que treinamento é esse? Você já pensou na vida desses atletas que estão no Rio de Janeiro agora? Nos últimos 6 meses, o que eles passaram para estar ali? Você já imaginou quantas coisas eles tiveram que abrir mão? Você já pensou nisso? E eu fiquei pensando, essas palavras de Paulo, elas ganham uma dimensão muito maior,
Por quê? O que um atleta tem que fazer nesse treinamento rigoroso? A primeira coisa que me veio à mente é, ele precisa ter uma disciplina muito especial. Ele precisa ter uma restrição alimentar. Tenta imaginar aí uma coisa que você goste muito de comer. Pensou aí? O que saiu? Vatapá, feijoada, que mais? Churrasco, como que é? Rabada. Beleza, essas coisas boas. Então pensa que você tendo um alvo, você vai ter que abrir mão disso. Disciplina. Eles tiveram que abrir mão dessas coisas. Regime alimentar, mas não foi só para isso. Eles tiveram que disciplinar o sono. Tem que dormir na hora certa, acordar na hora certa, fazer o exercício certo, pelo período certo, porque senão, um descuidinho que ele der de um dia pode ser a diferença de 1 milésimo de segundo do camarada que vai chegar na frente dele. A disciplina de um atleta é alguém que tem um alvo, ele tem que abandonar as coisas do lado dele, as distrações. Por quê? Porque ele tem um alvo, ele está olhando para um alvo e fala, eu vou chegar lá. Mas essa disciplina também, ela às vezes faz a gente ter que abrir mão de convívio social. Você já pensou a esposa de um atleta que está no Rio de Janeiro agora? Há 6 meses atrás ela fala assim, Benzinho, vamos almoçar no restaurante X hoje? O que ele responde para ela? Não vai dar, querida. Não vai dar. Aí no outro dia ela tenta de novo, vamos tomar um sorvete de morango especial? O que ele diz? Não vai dar. E por que é que não vai dar? Porque eu tenho um alvo, e qualquer descuido meu vai comprometer que pode ser um segundinho que eu vou precisar para chegar na frente lá, na Olimpíada que eu estou disputando. Então um atleta tem que ter disciplina. O que Paulo está informando para a gente? Aqueles a quem se alimentam de Cristo, eles ganham uma disciplina de vida. Eles não se alimentam de qualquer coisa. Eles não ficam procurando Pokémon em todo lugar. Não é tudo que chama a atenção dele, não. Eles focam o tempo dele numa missão de vida. Eles olham para um alvo e falam, eu estou caminhando para cá. É para isso que eu vou fazer. Disciplina. Mas não é só disciplina. Porque disciplina, nós de alguma forma conseguimos lidar. Paulo vai ensinar que um atleta precisa também de uma segunda coisa. Disciplina, mas também perseverança. Eu poderia dizer para você aqui que gosta muito de feijoada, falar assim, olha, essa semana você tem que ter a disciplina de não comer feijoada. Você vai ficar chateado, triste, mas falou, tudo bem. Mas outra coisa eu dizer para você assim, você vai precisar abrir mão da feijoada nos próximos 3 anos. Aí você endoida. Porque a diferença entre disciplina e perseverança. Disciplina é você fazer a coisa certa. Entendeu? Perseverança é você fazer a coisa certa centenas de vezes. E essa é a dificuldade para o atleta. Às vezes nós achamos que a gente só precisa de uma disciplina espiritual. E eu sei que você já viveu essa experiência. Provavelmente cada um de nós já viveu. Que é aquele período que a gente está mais santo. Não tem uns períodos que a gente está assim? A gente está mais crente, a gente está mais fiel, a gente está mais ousado, e a gente ora, e a gente canta, e a gente não perde o culto, e a gente está no grupo pequeno. Aí quando não tem grupo pequeno, a gente acha um outro grupo pequeno. Não tem grupo pequeno, a gente vai orar num monte. E a gente a disciplina espiritual está chegando. Mas isso dura quanto tempo? Passado 1 mês, o irmão não faz mais nem a oração do gato. Que é aquela oração do bichano, sabe qual é? Que você nem ora, nem fala, você fica assim.
Perseverança, não tem mais, foi embora. Ou seja, não basta você fazer a coisa certa, você tem que fazer a coisa certa dezenas, centenas, milhares de vezes. Por quê? Porque isso vai se tornando um hábito em você. Você só vence uma indisciplina quando isso se torna um hábito em você. E a soma dos hábitos vai formar o seu caráter. Para o seu caráter ser santificado, você tem que santificar os seus atos. Para os seus atos serem santificados, você precisa de disciplina e de perseverança. Amém, gente? Amém. Deus está falando com a gente? Amém. A palavra de Deus está falando com a gente? Amém. Mas veja só, não adiantaria muito para você se você tivesse disciplina e tivesse perseverança, mas não tivesse uma terceira ferramenta que faz os atletas vencedores. Disciplina sim, fazer a coisa certa. Perseverança sim, fazer a coisa certa milhares de vezes, para virar hábito. Mas para você ser vitorioso de fato, você precisa de ter amor pelo que faz. Sem amor pelo que faz, você vai fazer a disciplina uma vez, mas não vai aguentar ter esperança e ter a perseverança. Sem amor, você vai funcionar como uma máquina que não está azeitada, que não tem óleo. As coisas não fluem. Sem amor é como você está numa vocação errada. Você ama um tipo de trabalho, por exemplo, biologia, mexer com bichos, cuidar de bichos, mas colocaram você para cuidar de concreto. Sem amor não há disciplina que resista, não há perseverança que resista. Então a pessoa, para ser um vencedor, ele tem que amar uma causa. Qual é a causa que um atleta ama? Eu preciso chegar em primeiro lugar, eu preciso vencer os meus limites. Então ele faz qualquer sacrifício para isso. Por quê? Porque primeiro ele ama ele mesmo, e a Bíblia não tem nenhum problema em você amar você mesmo. O problema existe quando você ama você de forma exagerada, aí isso faz mal. Ou quando você não se ama de forma nenhuma, que também faz mal. Mas você gostar de você não tem nada errado com isso. E o atleta gosta de si, ele se ama, por assim dizer. Mas ele não ama só a si. Tenta imaginar a equipe de natação dos Estados Unidos da América. Não basta um nadador só ser bom, ser disciplinado, ser perseverante e amar o que faz. A equipe tem que ser assim. Porque se só um fizer os sacrifícios e o outro for com uma barriguinha igual a minha para a piscina, o que vai acontecer? Vai perder até para o Gabão, sei lá. Percebe? Você precisa amar a si mesmo, um amor comedido, mas você precisa amar as pessoas que estão perto de você. Mas não é só isso, eles têm uma causa ainda superior. Os verdadeiros atletas vencedores, eles amam a si mesmo, eles amam as suas equipes, mas eles amam mais, eles amam a sua pátria. Eles querem colocar a sua pátria em evidência, eles querem marcar a história, e é por isso que eles se sujeitam a um tempo de treinamento rigoroso, para ganhar disciplina, para ser perseverantes, e para utilizar todo o amor que está dentro deles. Isso é tão impressionante que às vezes você pega uma partida de futebol e dois times mais ou menos parecidos, aí você fala assim, antes do jogo começar, quem é que vai ganhar? Ou depois que aconteceu a partida, você pergunta para o atleta que foi vitorioso, por que é que vocês ganharam? Via de regra ele responde assim, porque a gente queria mais. Aí a pergunta que você se faz é, o outro time não queria? A diferença é que quando a disciplina e a perseverança estão mais ou menos iguais, o que vai fazer diferença é o amor. O amor pelo que se faz, aquilo que você se dedica totalmente, aquilo que está dentro de você. É isso que Paulo está falando de uma realidade espiritual. Quando nós comemos o pão e tomamos o vinho,
Não é só a disciplina de estar no culto da ceia. Isso é bom e necessário, mas não é o suficiente. Não é só a perseverança de você ler alguns versículos bíblicos ou fazer algumas orações. Isso é importante, mas não é suficiente. Você precisa estar impregnado do amor de Deus. O Cristo de Deus precisa estar vivendo dentro de você. Em outras palavras, o Espírito Santo precisa fazer morada dentro de você, para que você possa ter a disciplina espiritual correta e a perseverança espiritual correta. Eu sei que você ouvindo essa palavra, você pode estar achando assim, pastor, mas isso é muito difícil. Isso é quase impossível. E eu diria para você as palavras que Paulo está ensinando aqui para a gente. Para o homem, é impossível. Mas se o Cristo estiver vivendo em vocês, tudo lhes será possível. Portanto, quando vocês tomarem do pão e do vinho, tenha a compreensão que uma realidade espiritual muito mais profunda está em vocês. Quem se alimenta do Cristo tem um alvo. O escritor aos Hebreus nos fala de uma coisa fantástica. Ele vai dizer assim: portanto, vocês que estão vivendo para Deus, se livrem de todas as coisas que estão atrapalhando vocês. Vocês são atletas, vocês estão correndo. Vocês têm que tirar fora os penduricalhos, senão vocês não vão correr. Abandonem todo o pecado que vos envolve. A palavra aqui é sedução. Nós estamos num mundo que tem um monte de coisa seduzindo a gente. Um monte de coisa que às vezes a gente nem acredita. Você vai sair amanhã para o seu dia a dia e um monte de coisa vai tentar seduzir você. Uma proposta nova, fazer um compromisso novo, uma dívida nova, uma propaganda nova. Tem alguns tão desavisados e dormindo, que se brincar ele vai procurar uma mulher nova, um marido novo. Estão dormindo. Paulo vai dizer assim: se vocês não se alimentar do Cristo, vocês vão ficar fracos, vocês vão ficar doentes e vão ficar como zumbis. Aí o escritor aos Hebreus fala assim: vocês que estão nessa Olimpíada espiritual, vocês precisam correr com um alvo. E o alvo é Jesus. E olha o que ele fala: ele que é o autor e o consumador da vossa fé. Sabe o que significa isso? Que o Cristo de Deus é aquele que gera fé em você quando você vem para Ele, mas é aquele que vai alimentando o seu interior de tal forma que Ele vai levar você a ser o melhor ser humano, mais parecido com Ele, até o dia de Cristo Jesus. E é exatamente isso que Deus está fazendo em você. Ele está tornando você a cada dia, se você estiver se alimentando do seu corpo, uma pessoa cada vez mais parecida com Ele. Tem hora que eu mesmo me pego me perguntando: eu estou parecido com Jesus? Eu não sei se você já fez essa pergunta. Porque você olha para você mesmo e fala assim: eu estou agindo como Jesus? Eu estou reagindo como Jesus? Eu estou sendo uma boa notícia para as pessoas? Porque se eu não estiver fazendo isso, eu posso comer quantos pães eu quiser e tomar quantos vinhos eu quiser, o Cristo não está me alimentando. E se não está me alimentando, ou eu vou estar fraco, ou vou estar doente, ou vou estar um zumbi procurando Pokémon por lugares aí todos. Quem tem alvo se submete a Deus e a sua palavra em disciplina, em perseverança, mas sobretudo em amor. Eu termino essa mensagem com uma mensagem de esperança para você. Porque talvez você esteja falando assim: pastor, o senhor nos apertou hoje. O senhor falou de coisas aí que não é simples não.
Eu até entendi porque eu estou doente, mas eu nem sei muito bem como sair dessa agora. Mas Deus é tão bom que Ele não deixaria você sair daqui sem aquilo que Ele precisa te dar para você sair daqui saudável. O escritor aos Hebreus diz assim: se vocês fizerem de Jesus o seu alvo, vocês terão um Cristo vivendo dentro de você de tal forma que as suas mãos vacilantes e os seus joelhos que estão trepidando serão fortalecidos pela vida do próprio Cristo. O Espírito de Deus está encorajando você hoje. O Espírito de Deus está empoderando você hoje. E talvez vocês estejam falando assim: pastor, mas eu preciso de um poder renovador de Deus hoje, para eu vencer a minha desesperança, o meu medo. E a palavra de Deus está dizendo para você hoje: se você fizer de mim o seu alimento diário, se você comer do pão e do vinho, como comendo do meu corpo, do meu sangue, prepare-se para um combustível espiritual que você nunca teve acesso na sua vida. Deus vai fortalecer você. Os seus joelhos vacilantes vão se aprumar, porque Deus ama você e está construindo em você o melhor ser humano possível. As suas mãos trêmulas, que não têm força para reagir aos problemas, Deus está firmando as suas mãos hoje. Está adestrando você para a batalha. Está deixando você um atleta tinindo. E na Olimpíadas espirituais da sua vida, quando alguém menos esperar, você vai entrar no estádio. E o estádio, que são as testemunhas, que o livro de Hebreus nos diz, que é uma nuvem de testemunhas, olhando para a gente, elas vão se levantar. E quando elas se levantar, vão ver na sua cabeça uma coroa. E não é uma coroa dos gregos, não. Não é uma coroa que é corruptível, mas é a vida eterna que o Cristo de Deus está morando dentro de você. Pastor, e aí o que eu tenho que temer? A Bíblia diz: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem uma criatura qualquer vai me separar do amor que está em Cristo Jesus. Você e Jesus são um só. Jesus e você são um só. Quando as pessoas olharem para você, não vai ver apenas um professor, mas um professor cheio do Espírito Santo. Quando alguém olhar para você, não vai ver apenas um vendedor, mas um vendedor cheio de Deus na vida. Sabe por quê? Porque o poder de Deus agora vive dentro de você. Amém, gente? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus fortaleça os seus joelhos trêmulos, as suas mãos trêmulas, e faça de você um atleta para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.